Olá, sejam bem-vindos ao STM Entrevista. Hoje, o palco da inovação na advocacia pública recebe um dos maiores nomes do direito processual e da inteligência artificial aplicada à advocacia pública no Brasil. Nosso convidado é um visionário, um estrategista do futuro jurídico e um pioneiro na integração entre tecnologia e advocacia pública. Doutorando pela UNB, mestre pela UFAL, especialista pela Ohio University, professor respeitado e líder nato. Ele preside a Comissão de Inteligência Artificial aplicada à advocacia pública. Mas não para por aí. Em 2024, seu talento e dedicação foram reconhecidos no cenário nacional com o prêmio JX, o Prêmio de Inovação JX na categoria Executivo de Inovação. Um título mais do que merecido para quem está moldando os rumos da advocacia do futuro. Seja bem-vindo ao STM Entrevista, Luiz Manuel Borges do Vale. Querida amiga Sinara, muito obrigado. Um prazer imenso estar com você, com toda a equipe aqui, para falar um pouco, né, sobre o novo cenário da advocacia pública brasileira, principalmente diante dos influxos das novas tecnologias, da inteligência artificial, internet das coisas, blockchain. A gente tem visto que, de fato, a advocacia pública hoje tem mudado as suas bases estruturantes e se redesenhado, exigindo do advogado público habilidades diferenciadas. E é um prazer imenso ter sido convidado para participar aqui contigo dessa entrevista. Você que também é um grande nome, né, das inovações tecnológicas no âmbito do direito como um todo, especialmente da advocacia pública, com múltiplas premiações. Então, para mim é um prazer imenso participar desse programa que já tem, né, um histórico e eu tenho acompanhado no dia a dia, porque, de fato, a gente acaba absorvendo várias das inspirações para o processo de mudança da nossa atividade. Então, muito obrigado, prazer imenso estar aqui, estou à disposição para as suas perguntas, seus questionamentos, para o nosso diálogo e também para aprender com você, com certeza. Muito obrigada, Luiz. É uma honra te ter aqui no STM Entrevista e para falar um pouquinho sobre a tua carreira, sobre as tuas ideias, sobre a tua obra. Eu quero aqui já começar dizendo que eu sou uma fã. Essa obra aqui é uma obra essencial para todo advogado público, para toda a advocacia. E eu queria que tu falasse um pouquinho da segunda edição, o que veio, qual a novidade, como está a segunda edição. Segunda edição é essa que está aqui, já na minha mão, em breve chega para você, né, a Teoria Geral do Processo Tecnológico. A obra tem por objetivo analisar toda a reestruturação do sistema de justiça à luz das novas tecnologias. Na verdade, nós sentimos falta da reanálise de alguns institutos jurídicos diante dessa mudança de perspectiva, que não é uma mudança apenas secundária, acessória, lateral, mas é uma modificação da forma como o serviço jurisdicional é prestado, da forma como as cortes no país são estruturadas, e para isso, para a gente compreender essa dinâmica, inclusive na arquitetura decisória, nós precisávamos ir a fundo, né, na teoria geral do processo para conseguir pensar os novos parâmetros decorrentes dessa mudança, né, das cortes online no nosso país, e por isso, né, a obra foi, inclusive, em 2024, indicada para concorrer ao Prêmio Jabuti Acadêmico, porque a nossa ideia foi analisar todos os institutos processuais à luz das novas tecnologias, trazendo esse aporte, principalmente da inteligência artificial, como eu disse, que tem hoje provocado uma remodelagem. Eu diria que nós temos um novo design do sistema de justiça em face da incorporação de todo esse aparato tecnológico que faz com que a dinâmica de atuação dos tribunais seja diferente e impacta na maneira como as provas são analisadas, como as decisões são proferidas, como os precedentes são formados, como a execução é otimizada. E, para isso, nós, né, passeamos por todos os institutos, promovendo, como eu disse, eu não diria nenhuma reanálise, amiga, mas uma refundação mesmo desses institutos processuais clássicos, como, por exemplo, a gente reanalisa o contraditório que sempre foi visto sob uma perspectiva triédrica, né, do direito à informação, possibilidade de prática do ato, influência na construção da decisão judicial, e a gente soma mais um fator
que é exatamente a ideia de explicabilidade em relação ao uso das inteligências artificiais. Então, a gente passa pelas normas fundamentais, negócios jurídicos processuais, precedentes, teoria da decisão, execução, enfim. E nessa segunda edição, a gente acrescentou mais de 100 páginas ao livro, porque nós precisávamos, de fato, inclusive, nesse caso, reanalisar algumas questões, por exemplo, relacionadas ao uso da inteligência artificial generativa, né? O boom da inteligência artificial generativa, com o ChatGPT, com o Llama, com o DeepSeek, com o Cloud, enfim, tantas outras ferramentas à disposição hoje, com um grau de usabilidade enorme, ensejaram a necessidade de nós reavaliarmos uma grande parte do livro, incluirmos um capítulo mais robusto e denso sobre as inteligências artificiais generativas e seus impactos no sistema processual. Eu, inclusive, tive a oportunidade, por exemplo, de participar da audiência pública no CNJ, que teve por objetivo discutir a reformulação da Resolução 332/2020 do CNJ, que regula o uso da IA no Poder Judiciário, e a proposta de alteração dessa resolução, que já está sendo debatida no CNJ, justamente adequar a resolução ao cenário das IAs generativas, para que nós tenhamos também instrumentos mais sólidos de governança, de controlabilidade, para que se confira a necessária legitimidade no âmbito do Poder Judiciário, no que diz respeito ao uso dessa tecnologia. Para além da IA generativa, nós acrescentamos um capítulo, por exemplo, para tratar dos processos estruturais e do uso da inteligência artificial, né? Tema importante, até porque nós temos um PL hoje relacionado aos processos estruturais, que muito toca na atividade do advogado público, porque, em grande medida, né, não só, mas em grande medida, os processos estruturais estão conectados com questões ligadas à implementação, por exemplo, de políticas públicas, né, e trabalham com questões complexas, e o uso da inteligência artificial, por exemplo, pode ser um fator para contribuir, por exemplo, na estruturação do plano que será construído no processo estrutural, esse plano de readequação, para sair do estado de desconformidade para o estado de conformidade, para análise de dados, dos impactos, questões consequencialistas, nós incluímos esse capítulo sobre os processos estruturais. Além disso, tem um capítulo muito pioneiro, que eu já faço questão de sublinhar para vocês, que é um capítulo para tratar da computação quântica e do direito probatório. Né? Eu diria, praticamente, no direito, é um dos primeiros livros que tem por objetivo lidar com essa matéria, inclusive esse ano, né, um ano paradigmático, porque por várias instituições a nível mundial foi considerado o ano da computação quântica, enfim, e a computação quântica é um passo adicional em todo esse cenário de transformação digital, né, porque a capacidade computacional ela é catapultada, a gente passa a trabalhar com uma complexidade muito maior, que inclusive, né, faz com que nós tenhamos que redesenhar aspectos ligados à criptografia tradicional, e nós avaliamos como a computação quântica pode impactar o direito probatório, sobretudo no que se refere à integridade, à autenticidade, à cadeia de custódia probatória, né, à fragilização de alguns meios de prova em decorrência do uso da computação quântica. E nós falamos também no livro, acrescentamos outros capítulos, inclusive relacionados ao cenário regulatório brasileiro, para tratar do PL 2338. Já também falamos da proposta de modificação da Resolução 332. Analisamos não só o cenário brasileiro, mas o cenário mundial, como, por exemplo, né, a regulação europeia, o EIA Act, também a regulação no Reino Unido, na China, nos Estados Unidos e na África, né? Nós também analisamos as propostas, né, africanas em relação ao uso da inteligência artificial. É comum, em algumas discussões, tirar ou subtrair o continente africano da centralidade dos debates, que é importante. Nós temos grandes iniciativas, por exemplo, na África do Sul, Etiópia, enfim, países que precisam ser considerados nesse debate sobre o uso da inteligência artificial, para não ter uma visão colonizada, né, da inteligência artificial. E é importante nós trouxemos esses outros aspectos. Então, assim, é um convite para todos para lerem a segunda edição, porque vários acréscimos, como eu disse, foram feitos, e acréscimos que demonstram que
nós caminhamos para uma outra dimensão do sistema de justiça, né? Basta para a gente pensar nisso, inclusive já com as análises da Resolução 591, que traz o modelo, né, dos plenários virtuais em relação ao próprio contraditório, às sustentações orais gravadas, né, 48 horas de antecedência, enfim, coisa que a gente já vislumbrava no Supremo, através da emenda regimental 53. Então, nós falamos no livro sobre essa dinâmica também dos plenários virtuais, até trazendo algumas propostas sobre o sistema de precedentes. Nós tivemos aí o lançamento do novo sistema de inteligência artificial generativa do STJ, o Logos, enfim, né? Aí as questões ligadas ao aspecto recursal, admissibilidade, aplicação, né, de súmulas, enfim, todo esse cenário está descortinado no livro, e acho que já falei muito, mas é um convite aqui, porque essa segunda edição ficou muito legal, nós acrescentamos inúmeros pontos novos, e a tendência, né, é que cada vez mais a gente tenha que ir avolumando o nosso livro, porque o processo de transformação digital, de evolução de novas tecnologias não para, né? É sempre uma avalanche de informações novas, para acompanhar até mesmo é difícil, e a gente vai sempre nessa tendência de reequacionar as nossas atuações. Exatamente. E a minha segunda pergunta é nesse sentido, assim, Luiz, tu ficou 8 anos no CEDIM, né, no Centro de Estudos da Procuradoria. Como é esse processo, assim, além de procurador, pesquisador, sempre está trazendo o que há de mais moderno, tanto nas tuas obras, quanto na tua fala, quanto na tua participação no cenário legislativo. Como é esse processo? Como que tu faz esse acompanhamento? O que tu pode falar dessa experiência? Bom, eu acho que, principalmente no tempo que estive à frente do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, o meu marcador de atuação foi o de buscar, né, habilitar os procuradores para o desenvolvimento de novas capacidades, especialmente diante desse cenário muito desafiador, né? Hoje nós temos, e eu até faço questão de registrar nas minhas palestras, que em 2018 nós fizemos uma palestra e um evento na Procuradoria, cujo título era Inteligência Artificial e Advocacia Pública, em 2018, né, antes mesmo do cenário pandêmico, enfim. E nós convidamos professores de fora, professores que estavam na vanguarda do debate do uso da inteligência artificial já em 2018. E, infelizmente, naquela época, nós tínhamos uma visão, né, muito antiquada de como nós teríamos essa transformação no âmbito das instituições públicas. E a adesão foi baixíssima ao evento. Eu lembro que aqui nós temos, né, um auditório com capacidade para quase 120 pessoas, tivemos 6 pessoas que participaram do evento, né, nesse debate sobre o uso da IA na advocacia pública. E hoje, se a gente olhar para o cenário de hoje, é o tipo de capacitação mais demandado. Eu, particularmente, né, nos eventos que participo, enfim, é sempre a agenda muito corrida, porque é o tipo de capacitação mais demandada, sem sombra de dúvidas. E a gente percebe que muitas vezes a gente está em si mesmado ali no nosso dia a dia, apagando incêndio, e não olha para onde a bola está indo, né? A gente olha para onde a bola está, mas não olha para onde a bola está indo. E muitas pessoas, né, naquela época me criticaram, porque falaram, mas como é que você vai fazer um evento sobre IA e advocacia pública se essa é uma realidade muito distante, quiçá daqui a 20, 30 anos nós teremos o uso da inteligência artificial na advocacia pública. E hoje a preocupação máxima é como é que eu vou internalizar essa tecnologia na minha atividade, seja no consultivo, no contencioso. Então, eu destaco isso porque a minha visão sempre foi, né, como nós precisamos, né, olhar para os problemas que existem, mas olhar também para aqueles que ainda não existem, que vão demandar muito da nossa atuação. E isso me pautou à frente do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, tanto que eu sempre trago esse evento como um destaque, porque foi um evento que a gente fez em 2018. Né? Qual era a procuradoria que em 2018 estava discutindo IA e advocacia pública? Pouquíssimas ou quase nenhuma. E a gente já trazia esse debate, que se avolumou, principalmente depois da pandemia, fator catalisador, e hoje a gente tem uma advocacia pública que está atuando em rede, com uma cooperação interinstitucional muito interessante para o compartilhamento não só de conhecimento, mas de tecnologias em si,
Nós temos hoje uma rede de inovação, aqui destaco o trabalho da doutora Isabela, que está à frente do Renagei, né, procuradora do Estado, procuradora do Distrito Federal, e essa atuação hoje da advocacia pública, de fato, ela cooperada, concertada em rede, tem possibilitado que não só as procuradorias estaduais, mas municipais e a própria AGU trabalhe de forma a modificar a maneira como a advocacia pública exerce, né, desenvolve as suas atividades. Porque nós temos um papel muito importante, tu tocaste num ponto essencial, que é de construção da segurança jurídica necessária ao processo de transformação digital. Isso é relevantíssimo, né, porque essa é a base do processo de transformação digital em qualquer órgão ou instituição do poder público. Se nós não tivermos um ambiente, né, de segurança jurídica, nós acabamos ali obstaculizando várias das iniciativas de inovação. E existem inúmeros diplomas, muitas vezes desconhecidos pelos próprios advogados públicos, para que a gente possa ter uma atuação pautada na construção de soluções para o incentivo à inovação. Veja que se trabalha ainda muito pouco com a Lei Complementar 182, que trata do marco legal das startups, modelagem de contratação, né, de soluções inovadoras, na qual você descreve o problema, sem necessariamente especificar todos os termos técnicos, apresentando o problema que o poder público tem para criar uma solução. Né? Ainda se trabalha pouco com o sandbox regulatório, a perspectiva do experimentalismo no âmbito do direito administrativo, ainda muito engessado, principalmente pelo aspecto burocrático, mas o direito administrativo hoje, a gente fala no direito administrativo digital já, né? No direito administrativo digital, nós temos a Lei de Governabilidade Digital, a Lei 14.129 de 2021, que já traz essa perspectiva, trabalha o governo como plataforma, governo orientado por dados, né? O digital como premissa básica do design da modelagem de novos serviços públicos. Se nós não entendermos as dimensões do governo digital, um governo omnichannel, omnicanal, um governo que está preocupado com a vulnerabilidade digital, basta ver o artigo 14 da Lei 14.129, que destaca que nós temos que ter atenção com aquela população vulnerável, ou que não tem infraestrutura para acessar os serviços digitais, ou não tem conhecimento para isso. Ou seja, nós precisamos estimular mais essas perspectivas para o incentivo à inovação no poder público, para a releitura dos próprios institutos do direito administrativo, porque, no final das contas, o direito tem que responder às demandas da sociedade. E se nós tivermos uma modificação das relações intersubjetivas, principalmente diante, né, da plataformização da sociedade, como é que nós vamos responder a isso? Porque nós temos serviços públicos prestados de forma digital, nós temos a interação Estado administrado de forma digital, nós temos hoje ferramentas que possibilitam um desempenho mais otimizado da atividade do administrador, né, e que precisam ser adequadamente construídas. Nós temos políticas públicas orientadas por dados, não dá mais para agir de forma intuitiva, mas de forma estratégica. Alocar recursos públicos significa alocá-los de forma eficiente, né, e a eficiência hoje envolve também todo o descortinado da inovação. A Lei 14.133 estimula a inovação nas contratações públicas. E aqui, particularmente em Alagoas, eu trabalhei em 2 projetos muito interessantes para a construção desse cenário de segurança jurídica. Primeiro, a Lei 9095 de 2023, pioneira no Brasil, porque foi o primeiro diploma normativo a regular o uso da IA na administração pública. Essa é uma lei muito importante, porque o objetivo da lei foi incentivar a inovação, mas, ao mesmo tempo, garantir a defesa de direitos fundamentais. Então, a lei que não vai refrear a inovação, mas ela vai incentivar a inovação com instrumentos muito interessantes, como o próprio sandbox regulatório IA, mas, ao mesmo tempo, garante a proteção de direitos fundamentais, como, por exemplo, transparência, explicabilidade, a própria ideia relacionada à tutela dos dados pessoais, a não discriminação, a gente sabe, tem questões relacionadas aos vieses algoritmos, enfim, e por isso essa lei ela é, de fato, um grande marco, e foi a primeira do país, inclusive destacada no vídeo institucional do G20, né? Tivemos uma reunião do G20 aqui, e no vídeo institucional do G20 falava-se que Alagoas não é só um estado de terras, de praias bonitas, né? De praias belas, mas também um estado inovador, a ponto de ter a primeira legislação no país
a regular o uso da IA na administração pública. E, além disso, a nossa lei de governabilidade digital, porque a 14.129, ela pode ser aplicada aos entes subnacionais, municípios ou estados, desde que eles optem, né, pela sua aplicação. Aqui a gente construímos uma lei própria, que é a Lei 9272/2024, que, inclusive, para além das 6 dimensões do governo digital da OCDE, nós incluímos mais 2, né, que foi a ideia do governo omnichannel e do respeito à vulnerabilidade digital, dentre outras perspectivas que eu acho que são muito importantes, relevantes para o cenário do poder público como um todo, da administração pública como um todo. E o papel do advogado público nesse processo de inovação é imprescindível, porque nós temos que apresentar soluções para as dificuldades decorrentes da transformação digital, trazer essa segurança jurídica para construir modelos, né, de contratações que sejam eficientes e que se conectem com incentivo à inovação, para trazer a tônica do experimentalismo no direito administrativo sem, né, o apagar das canetas, ou seja, é um desafio muito grande no consultivo da advocacia pública e no contencioso também. A gente estava falando de teoria geral do processo tecnológico, para lidar com a nova realidade, né, principalmente conectada ao uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Então, é um desafio de grande relevância para a advocacia pública brasileira, que precisa estar na mesma página para que nós não estejamos descompassados com aquilo que já está posto, né? A gente não está falando de um tema de futuro, a gente está falando daquilo que já é realidade e que já faz parte da nossa dinâmica natural de atuação, e os administradores cada vez mais vão nos provocar para que a gente, por exemplo, elabore pareceres ou defenda o Estado em questões ligadas ao uso das novas tecnologias. Nós temos debates hoje já relacionados à responsabilidade do Estado pelo uso da inteligência artificial, que acabou resultando na violação aos dados pessoais de um cidadão. Como é que nós defendemos e tutelamos, né, os nossos entes públicos nessas situações? Como é que, se o Estado ou o município ou a União vai desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial, quais são os critérios de governança que devem ser aplicados? Existem peculiaridades próprias, né, a essa arquitetura que vai ser desenvolvida, necessidade de equipes multidisciplinares, plurais, de observância da LGPD, né, sugerir, inclusive, a elaboração de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, verificar, né, quais são os dados que serão utilizados, como serão utilizados, promover uma revisão da base de dados, porque às vezes os dados estão descompassados com a realidade que hoje é posta. São vários os standards, né, que eu trabalhei também no meu novo livro publicado este ano, né, que é o LGPD na administração pública. Está até aqui, vou mostrar para o pessoal. É esse livro aqui, publicado pela editora Forense. A gente trabalha, né, os desafios associados à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados na administração pública, escrito em coautoria com meu querido amigo irmão Rafael Oliveira, né, grande administrativista conhecido de todos vocês. Então é isso, meus amigos, os desafios são muitos, né, e a gente tem que sempre estar conectado com eles para pensar em termos de respostas eficientes e de sermos instrumentos de promoção da inovação na administração pública. Esse é o grande ponto, senão a gente vai ficar, né, ultrapassado se nós não estivermos conectados com essa perspectiva. Exatamente. E essa necessidade de novas habilidades da advocacia pública é uma premissa básica para o enfrentamento dessas questões todas que tu abordaste agora tão bem, que tu fala de forma tão fluida nas tuas obras, nas tuas palestras, né? É preciso que a gente adquira novas habilidades. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, além da leitura, além assim, de buscar, se organizar para o futuro, né? Prever o que está acontecendo, enxergar o que está acontecendo. Como que tu sugere, Luiz, como nós podemos nos preparar melhor para esse futuro presente? Obrigado, amiga, pela pergunta. Eu acho que talvez uma das grandes discussões que a gente tem hoje está relacionada ao que a gente chama de literacia digital. A necessidade de um letramento digital, porque o problema não é o uso da tecnologia, o problema é o mau uso da tecnologia, né? Nós temos visto, inclusive, inúmeras situações
que tem gerado problemas no que diz respeito ao uso da inteligência artificial, da IA generativa no âmbito do poder público, né, no poder judiciário, enfim. E aqui fica sempre a provocação para que nós tenhamos letramento digital, porque a partir do letramento digital, você consegue estabelecer uma base sólida de uso ético e responsável dessas tecnologias. Como eu disse, o problema não é utilizar a tecnologia, é utilizar mal a tecnologia. Por isso que o poder público e aqui a advocacia pública está sempre desafiada à promoção de capacitações, né? E eu relembro a todos que o projeto de lei 2338, que regula o uso da inteligência artificial em âmbito geral, tem um capítulo só para tratar da administração pública e inteligência artificial. Importante que os advogados públicos participem desse debate, né? O projeto saiu do Senado, agora está na Câmara dos Deputados, provavelmente a gente vai ter mais algumas discussões lá, e a advocacia pública precisa se posicionar, dar sua contribuição, porque a participação foi muito tímida. E, de fato, nesse capítulo que trata da inteligência artificial e da administração pública, existem dispositivos, como o próprio artigo 70 e 71, que estão preocupados com o fomento à capacitação no poder público, né, para que essa utilização seja a utilização adequada. E nós precisamos trabalhar na construção de guias de boas práticas, né, para além da capacitação, da orientação através de guias de boas práticas e na própria normatização, né, principalmente, e nós podemos ter isso no âmbito da advocacia pública, a nível infralegal, dentro dos atos normativos que são ali dispostos nas procuradorias. Mas nós temos vários problemas hoje relacionados ao mau uso. Por exemplo, no que se refere à utilização de informações sigilosas ou dados sensíveis em aplicações de inteligência artificial generativa privadas, sem as cautelas necessárias. Você sabe que algumas das aplicações você consegue configurar para que os dados não sejam utilizados para o treinamento da ferramenta. Mas imagina, um processo administrativo disciplinar, né, você vai lá, faz o upload desse processo administrativo disciplinar em uma ferramenta de IA generativa que processa aquelas informações são utilizadas para o treinamento do próprio sistema computacional inteligente, e isso pode vulnerar aqueles dados, aquelas informações, e muitas vezes quem usa não sabe nem como configurar a ferramenta para evitar esse tipo de utilização. Um outro problema é olhar para a tecnologia como se ela fosse substituir completamente o advogado público. Né? As pessoas olham para a IA generativa, por exemplo, não, então aqui ela vai me conseguir construir um parecer, uma peça, enfim, então ótimo, vou lá, valido, mas não é assim. Nós precisamos entender, por exemplo, as limitações dessa tecnologia. Existe o que a gente chama de alucinação maquínica, né, que são aquelas situações nas quais a IA generativa, por trabalhar com juízo probabilístico, apresenta problemas, ou seja, apresenta informações que não são reais, que não existem, né? Nós temos vários debates sobre isso no que diz respeito à construção de precedentes judiciais que não existem. Tivemos decisões, por exemplo, do TJ de Santa Catarina este ano, TJ São Paulo, acompanhei, né, nas quais o que aconteceu? O próprio tribunal falou, olha, o advogado aqui utilizou para fins de convencimento precedentes que não existem. Isso, de alguma forma, vulnera a boa-fé objetiva no processo, dentro de um modelo comportamental de probidade, honestidade e lealdade, de tal sorte que, se o advogado que usa, público ou privado, não sabe que a ferramenta pode apresentar esse tipo de comportamento, por óbvio, né, a partir dos modelos que vão sendo desenvolvidos, tenta se aperfeiçoar, mas a forma como a concepção e o desenho, o design desses modelos naturalmente pode recair nesses problemas, exige do advogado público que promova a supervisão adequada, entendendo, né, que isso pode acontecer. Então, a supervisão técnica, não abrir mão da supervisão técnica, não abrir mão de analisar se de fato aquelas informações são fidedignas, como já aconteceu casos de responsabilização nos Estados Unidos, né, de advogados que usaram o ChatGPT no Canadá e em outros países. Por isso que nós temos que ter um cuidado com essa supervisão técnica. Se você pegar documentos da própria OpenAI, há indicação de que é possível que a
o sistema computacional inteligente, o ChatGPT, apresente vieses discriminatórios, né? Ou seja, em relação a grupos vulnerabilizados, em função da raça, orientação sexual, gênero. Ou seja, eu tenho que ter cuidado com as informações que advêm desses sistemas. Muitas pessoas usam versões gratuitas estas que às vezes têm dados desatualizados, base de 2022, 2023. Ou seja, se eu não capacito, se eu não advirto os advogados públicos desses problemas, por exemplo, eu vou ter mau uso. E em ter um mau uso, ao invés de eu garantir uma eficiência, uma racionalidade da atuação, principalmente em questões de natureza repetitiva, muito salutar o uso, eu sou entusiasta do uso e utilizo no meu dia a dia, mas se você não souber utilizar, você vai gerar graves problemas no que se refere não só à atuação no consultivo, como no contencioso. Ou seja, letramento digital é premissa, é imprescindível, não é uma opção, é exigência que se deve ter, porque, né, eu tenho promovido várias capacitações a nível de Brasil, não só na advocacia pública, mas em outras instituições. Inclusive, esta semana estarei lá com os novos juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós precisamos ter, né, uma atuação que seja pautada em bases éticas e adequadas para que isso não enseje, né, eventuais situações de responsabilização até mesmo do poder público, do advogado público, pelo mau uso da tecnologia. Então, literacia digital, letramento digital é imprescindível, e é imprescindível também não só para, a gente está falando aqui dos players principais, né, da administração pública, do sistema de justiça, mas também nós precisamos internalizar a necessidade do letramento digital em relação aos cidadãos, para que possam compreender essas interfaces, né? Porque como é que o cidadão vai questionar a utilização, por exemplo, de um IA para apoiar a prestação de serviço público se ele nem tão pouco sabe o que é inteligência artificial, como funciona, quais são os seus impactos, por que tem que ter transparência e explicabilidade, por que o dataset, a base de dados informacional tem que ser estruturada de uma maneira a refletir, por exemplo, a diversidade da sociedade, enfim, se ele não tem esse conhecimento. Eu lembro, é muito importante, poucos têm conhecimento dessa lei, a Lei 14.533, que inclusive exige uma mudança da base curricular, né? Lei de Diretriz e Base da Educação, para contemplar a discussão relacionada aos direitos digitais em geral, né? Ao pensamento computacional, ao uso da inteligência artificial. Isso é imprescindível. Então, vejam o quão relevante é esse debate e, portanto, nós, como advogados públicos, também vamos exercer um grande papel contribuindo para essa ressignificação da base pedagógica, educacional do país, deixando, né, os administrados a par desse movimento de transformação digital. Afinal de contas, uma das dimensões do governo digital é a ideia de foco no usuário, user drive, ou seja, eu tenho que focar na experiência do usuário, no que o usuário necessita, e quem é o usuário do serviço público é o cidadão. E esse cidadão tem que estar consciente do que acontece para que ele possa exercer naturalmente o seu agir, né? E que seja um agir que legitima essa atuação do poder público na medida em que ele conhece, questiona e pode trazer os mais variados debates. Perfeito, Luiz. Muitas perguntas que eu ia fazer tu já respondeste, porque tu te adianta, tu consegue te adiantar de uma maneira incrível, né? Tu consegue fluir o teu pensamento, assim, de uma maneira a abranger muitos assuntos. O futuro da advocacia, eu queria que tu falasse um pouquinho como tu enxerga daqui, num espaço dos próximos 5 anos, como tu enxerga a advocacia pública? Bom, a gente falava de habilidades, né? Então, de fato, o advogado público hoje ele precisa de outras habilidades, né? Não só a habilidade principal é saber trabalhar essas interfaces com a inteligência artificial e com outras tecnologias. Por exemplo, a gente falou muito de inteligência artificial, mas tecnologia blockchain,
que é uma tecnologia muito importante, inclusive para segurança, armazenamento informacional, né? É uma tecnologia que está na base do desenvolvimento, por exemplo, de contratos administrativos inteligentes. Nós precisamos, né, implementar, incentivar o uso de contratos administrativos inteligentes, que traz mais transparência, controlabilidade, permite uma autoexecutoriedade que você não vislumbra nos contratos tradicionais. O próprio TCU destacou isso lá no Acórdão 1613, que trata do uso da tecnologia blockchain na administração pública. Ou seja, o advogado público tem que saber dialogar com essas novas tecnologias. E não necessariamente isso significa saber programar, utilizar a linguagem Python ou outras linguagens. É entender o que está por trás disso, né, quais são as circunstâncias associadas e, minimamente, quais são os parâmetros ligados àquele tipo de tecnologia. Isso é importantíssimo, né? O advogado público tem que ter essa habilidade, de saber interagir, né, e atuar com essas novas tecnologias, por exemplo, construindo prompts ou comandos assertivos, né, no uso da inteligência artificial generativa. Ou seja, isso é importante, porque se eu uso a IA generativa meramente como uma forma de extrair informações, né, o que se tem chamado de modo extrativo, isso não reflete bem as peculiaridades, talvez, do caso que eu vou atuar, então preciso de uma premissa de contextualização, então construir bons prompts é importante. O advogado público do futuro é o advogado público que tem habilidades que vão, por óbvio, além do direito, né? Essa necessidade de um agir criativo, né, das chamadas soft skills, ou seja, quando a gente trabalha e a gente pensa numa administração pública consensual, a habilidade, né, de se relacionar e de construir boas pontes para a promoção de uma autocomposição é indispensável para o advogado público. Ele precisa estar conectado com essas circunstâncias. O advogado público, para além de usar as novas tecnologias, ele tem que usar as suas habilidades tipicamente humanas a nível relacional para promover bons diálogos, porque, no final das contas, a administração pública hoje se pauta pela horizontalidade, né? E a administração quando a gente olha para a advocacia pública tem a consensualidade, eu já diria, como marca. Se a gente pegar o artigo 26 da LINDB, né, que traz uma cláusula geral de consensualidade, o estímulo, se a gente pensar em múltiplas portas, né, numa justiça multiportas, num tribunal multiportas, o poder público tem construído novas soluções, e essas habilidades são imprescindíveis. E aqui nós estamos falando não só no desenho de soluções pautadas pela tecnologia, pela IA, blockchain, internet das coisas, computação quântica, mas também o desenvolvimento de soluções que muitas vezes estão fora do uso da tecnologia, mas são soluções eficientes para que o poder público possa se estruturar. Por isso a importância dos laboratórios de inovação, né, previstos, por exemplo, a partir do artigo 44 da Lei 14.129, como um locus de promoção de boas ideias. Os laboratórios de inovação, eles precisam ser criados nas estruturas do poder público, principalmente para que se promova esse diálogo interinstitucional e também, né, o diálogo com a sociedade, que pode contribuir. Os laboratórios de inovação são grandes ambientes de experimentação, ou seja, nós necessitamos, eu sei, Sinara, o quanto você é entusiasta desse tema também, mas nós temos ainda um parco desenvolvimento dos laboratórios de inovação das instituições públicas como aquele ambiente de ebulição de ideias, de construção de novas soluções. Então, nós precisamos, né, estimular os laboratórios de inovação. Então, o advogado público do futuro é o advogado público que vai para além das suas habilidades técnicas tradicionais. É um advogado que, primeiro, precisa da interface com as novas tecnologias, precisa desenvolver outros tipos de habilidades, principalmente as chamadas soft skills, precisa saber, né, ter ali diálogos, promover discussões, ter esse agir criativo, e aí os laboratórios de inovação como uma via de promoção desse agir criativo, porque o nosso trabalho, né, um advogado público que consiga dimensionar essas faculdades bem, terá o seu lugar. Mas, por óbvio, quando a gente está falando de atividades repetitivas, muitas delas a gente consegue modelar com o uso da automação, que aí nem envolveria a inteligência artificial. Com o uso da inteligência artificial hoje,
né? E o advogado público precisa, por exemplo, de uma habilidade muito importante nesse cenário, que é a habilidade de saber interpretar dados, né? Ou seja, a ciência de dados talvez, né, seja um ponto exigido também nos futuros concursos, quem sabe. Mas o nosso desafio, principalmente nos próximos 5, 10 anos, é formar esses advogados públicos para lidarem com esses novos problemas, porque no final das contas, os impactos das novas tecnologias, eles são transversais, né? E envolve qualquer ramo do direito. Por exemplo, aí, pegando cada uma das linhas de atuação do advogado público hoje, se a gente pegar o direito processual, eu trabalho numa premissa de cortes online. Como é que eu, eventualmente, posso questionar o uso de uma tecnologia que atingiu um processo no qual eu estou atuando? Eu até trago no Teoria Geral do Processo Tecnológico uma proposta de um incidente processual de explicabilidade de inteligência artificial. O advogado público que está atuando numa demanda de responsabilidade civil do Estado pelo uso da inteligência artificial. Será que, se ele não compreender a arquitetura ou o que está envolvido nisso, suponhamos que seja a responsabilidade do Estado por eventual viés discriminatório, mas como ele pode surgir, qual foi o problema? Não, foi a base de dados, mas como é que ela foi alimentada, quais foram os dados que foram ali elencados, quais foram os critérios utilizados para esses dados? Se a gente pensar no direito do trabalho, a gente tem hoje, né, uma dinâmica de seleção curricular com o uso da IA, né? O poder público faz processos seletivos, vai internalizar, não vai internalizar, como vai utilizar. Se a gente pensa, né, na implementação de políticas públicas, como eu falei, orientadas por dados, na política pública de saúde, como é que eu posso contratar melhor medicamentos? Ou seja, todas as áreas, nenhuma área está imune a esse movimento, nenhuma. A gente vai ter que pensar no direito empresarial, propriedade industrial, uso da IA, né, como é que ficam as dimensões da propriedade industrial, Lei 9279, direitos autorais, né, respeito aos direitos autorais em decorrência do uso da IA, temos, né, disposição no PL 2338, de tal forma que não é aqui um convite à reflexão para a solução de problemas que não existem, é um convite à reflexão para a resolução de problemas que já estão postos, né? Que já envolve um dever de cuidado mais apurado. Nós tivemos discussões agora sobre responsabilização pelo não desenvolvimento de uma arquitetura de segurança informacional, violando a LGPD, então novos desenhos de responsabilidade civil. Se nós não estivermos preparados, como vamos orientar os gestores no consultivo? E como vamos defender o Estado no contencioso? Né? Ou seja, é fundamental, né, e eu acredito que dentro dos 5, 10 anos, primeiro, renovar essa força de trabalho para entender essas circunstâncias. Segundo, a gente vai ter vários problemas, porque esse impulsionamento para uma transformação ele já tem acontecido, né? Ou seja, nós já falamos de serviços públicos prestados de forma digital e como é que cada um consegue entender essa dinâmica e advertir e orientar o gestor para isso ou atuar num processo. Né? Nós precisamos, né, e o poder público vai ser desafiado a lidar, principalmente, eu acho, e esse é um ponto imprescindível também, que talvez a gente não tenha tanto tempo para falar, mas com as questões ligadas à cibersegurança, né, e várias das arquiteturas hoje que não dão soluções eficientes para eventuais ataques. Tivemos ataques ao STJ, a outras instituições públicas, e é necessário, é fundamental que isso seja construído, e até mesmo com apoio, né, por óbvio. Eu sempre digo que o advogado público também é um arquiteto de políticas públicas, que ele participa, né, desse desenho, e a gente, nas políticas públicas de inovação, isso é imprescindível. Então, no futuro, nós teremos um cenário cada vez mais desafiador, né, com a computação quântica, e eu já digo que o Brasil é pioneiro. Eu tive, ano passado, em Barcelona, no Centro de Inovação, nós discutimos lá a criptografia pós-quântica. O Brasil já é pioneiro em desenvolvimento de protocolos de criptografia pós-quântica para garantir a segurança informacional. Tem estudo muito legal do Banco Central com a Microsoft sobre criptografia pós-quântica para garantir a segurança das operações realizadas via Pix. Ou seja, né, com a computação quântica em desenvolvimento, em progresso, nós temos uma elevada capacidade computacional que pode fragilizar,
a criptografia tradicional e a segurança das informações a nível estatal. Então, a advocacia pública contribuindo também, imagino, para esses arranjos, e o cenário vai ser cada vez mais desafiador, e eu digo que está fora do jogo que não tem capacidade de adaptação, porque as habilidades exigidas também são cada vez maiores, e a gente tem que se adaptar a um cenário novo a cada momento, e a gente tem acompanhado isso no cenário de inovação, e por essa razão eu convido todos a refletirem de forma mais profunda. Eu gosto muito, Luiz, essa da tua fala, que está no teu livro, inclusive, né, que somos arquitetos de soluções. E eu te perguntei para frente, né, prospectando uma pergunta para o futuro, e agora eu quero ir um pouquinho para trás. Assim, eu tive a felicidade de fazer parte de um painel contigo no Congresso de Procuradores Municipais em Porto Alegre. Tive a felicidade de sentar ao teu lado em 2023 e de te representar no Prêmio de Inovação em 2024. Te agradeço muito agora publicamente essas duas oportunidades. Então eu queria, assim, para encerrar nossa entrevista, que tu fizesse uma retrospectiva. O premiado de 2024 no Prêmio JX, como ele começou? Será que tu consegue fazer um resumo da tua trajetória, da tua jornada até aqui, até essas muitas premiações que tu tem? Minha amiga, eu que agradeço, né? O diálogo com você é sempre motivo de muito aprendizado quando estivermos juntos, né? E eu fiquei muito feliz de você me representar. Infelizmente, eu não pude estar presente na entrega do prêmio de inovação, né? Categoria executivo de inovação, e fui escolhido aí a nível nacional no âmbito da advocacia pública. Mas eu acredito que tem um ponto que é muito importante para quem está nessa trajetória, que é a inquietude, né? A gente não pode, em nenhum momento, se satisfazer com aquela base de conhecimento que temos. Nós sempre temos a necessidade de nos desafiar, ir além, a buscar novas perspectivas, talvez a pensar já em solução de problemas que sequer existem. Ou seja, a inquietude faz parte, naturalmente, dessa necessidade que nós temos no âmbito do poder público de construir novas soluções e de ser um fator, inclusive, de promoção da inovação. Então, olhando para trás, eu vejo que em toda a minha trajetória eu sempre fui uma pessoa inquieta para os estudos, né, para as atividades, para tentar pensar para além daquilo que está posto, né? Porque nós somos, como advogados públicos, também grandes apagadores de incêndio, porque os problemas não param. Mas nós precisamos também entender que é preciso olhar além para formatar soluções, inclusive, que vão conseguir dar conta daquele problema que é recorrente e que muitas vezes vai exigir muitas mãos, mas que se eu pensar numa solução mais salutar, essas muitas mãos viram algumas que vão conseguir resolver o mesmo problema de uma forma mais eficiente. Ou seja, a inquietude faz parte do processo. Eu acho que isso que me levou a essas iniciativas, né? Não é fácil, porque nós temos uma série de outras atividades que nos desafiam, né? E que exigem de nós também tempo, estudo e aprofundamento. E, às vezes, a madrugada amiga acaba nos acolhendo para que a gente possa dar conta de todo esse volume de atividades, mas que nós sejamos inquietos a ponto de não nos conformarmos com o cenário que está posto, de desenharmos cenários melhores, bem mais estruturados, e a inovação não envolve necessariamente tecnologia. A inovação envolve você se provocar a construir melhores soluções, a desenhar novos processos, novas formas de compreender aquela dinâmica que vão trazer, né, um ganho substancial. A tecnologia é uma parte do processo de inovação, mas não é o processo de inovação em si. O processo de inovação é um desafio diário a pensar de uma maneira diferente, ou melhor, né, a repensar também, a deixar de lado aquilo que nós acreditamos muitas vezes para poder se ancorar em novas perspectivas que surgem e que exigem de você abandonar ideias antigas, ideias velhas. E, em algumas situações, nós estamos presos a certos institutos, nós estamos presos a certa burocracia e ficamos ali, né, andando em ciclos, quando a gente precisa romper
e estimular, principalmente, a construção de novas ideias. Então, por isso que eu acho que bom que eu ganhei esses prêmios, mas esses prêmios não refletem quem eu sou, né? Nós não somos nem os elogios que recebemos, nem as críticas que recebemos, mas eu acho que um grande ponto que é sempre uma virada de chave é a inquietude, a busca por conhecimento, e eu tenho uma premissa na minha vida muito séria, que eu não posso dormir um dia sequer sem ter aprendido algo novo. Então, isso faz com que talvez algumas das ideias consigam ser aí ampliadas e talvez absorvidas por outros também. Então, fico muito feliz, agradeço, e todo o processo de crescimento é um processo coletivo, né? Por isso que a gente tem, eu tenho um grande apoio institucional na Procuradoria, né? Ou seja, né, principalmente que a Procuradora-Geral do Estado é uma grande apoiadora de todo o processo de inovação. Nós estamos com um projeto de inteligência artificial sendo desenvolvido na PGE em parceria com a Universidade Federal de Alagoas. Então, quando você tem um apoio também institucional, isso faz muita diferença, né, uma visão diferenciada da instituição. Então, esse apoio é fundamental, não é um prêmio que se ganha sozinho, mas quando você tem um apoio institucional, isso é muito relevante. E as minhas pesquisas acadêmicas estão voltadas, né, para essa área, e eu agradeço muito sempre a minha orientadora, a professora Débora Bonar, da UNB, que conduz também o Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Brasília, que é uma grande referência, inclusive auxiliou no desenvolvimento do projeto Vitor, projeto pioneiro de IA, né, no Poder Judiciário, lá no Supremo, e tantos outros projetos maravilhosos que têm sido aí construídos lá na minha Universidade de Brasília. E parabéns para você, Sinara, porque eu sei que você é uma grande referência no tema, pelos projetos que tem desenvolvidos, no âmbito da advocacia pública nacional, não só municipal. Você já é uma grande referência da advocacia pública nacional, não só nesse tema, mas em outros, mas especialmente nesse tema, como uma entusiasta, como alguém que, de fato, promove a transformação, não só trazendo novas reflexões, mas colocando a mão na massa para que as estruturas públicas sejam efetivamente transformadas. Então, eu deixo aqui os meus parabéns já de antemão a você. Obrigado também pelos ensinamentos, pelos debates, pelas discussões que fazem com que a gente cresça e, com certeza, institucionalmente, nós seremos cada vez melhores se tivermos essa cooperação e esse diálogo franco, aberto e profundo da advocacia pública brasileira. Luiz, eu que te agradeço. Eu te agradeço em nome de toda a advocacia pela tua obra, pela tua pessoa, por sempre lembrar de todo mundo. Assim, agora, nesse encerramento, tu traz nomes de todo mundo, a necessidade e o privilégio de ter apoio institucional, de ter uma excelente orientadora, de fazer parte da academia, de ter os colegas, de ter uma rede, né? Renageia, a Rede Nacional de Gestão Estratégica e Inovação da Advocacia Pública, que era dos estados e do Distrito Federal, e agora é de toda a advocacia. Obrigada por ser esse representante, nos orgulhar tanto na carreira, na vida, né? No aspecto profissional e no aspecto pessoal. Parabéns por tudo que tu representa para nós. Foi uma conversa muito enriquecedora. Para mim foi um orgulho imenso de ter aqui no STM Entrevista. Conversei com o Luiz Vale, nossa referência, nosso líder em processo tecnológico. Obrigada, Luiz. Obrigada por estar aqui e obrigada por continuar trabalhando em prol de toda a advocacia. Muito obrigado, o prazer é meu. Espero que tenham gostado. Estou à disposição dos colegas do Brasil todo. Sempre que tiverem qualquer dúvida, questionamento, quiserem trocar ideias, é sempre um prazer enorme aprender com todos vocês. Parabéns, Sinara, pelo projeto. E sigo sempre à disposição de todos vocês para o que precisarem. Obrigado e obrigado pelas referências elogiosas, que eu sei que é muito fruto da nossa amizade. Obrigada, até a próxima.